Oi, gente, bom dia. Hoje a gente está aqui para mais uma aula de história, tá? Mas antes, vamos dar algumas dicas de estudo. A primeira é que antes de começar a assistir essa aula, vocês busquem um lugar bem sossegado e tranquilo da casa de vocês, e silencioso principalmente, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento, certo? Peguem seus materiais como caderno, lápis, borracha e não esqueçam o seu livro didático para ele servir como base durante nossa aula, e principalmente hoje, que a nossa aula é de resolução de exercícios. A gente vai resolver questões do livro de vocês, certo? Eu quero que vocês coloquem na página 88. Eu trouxe aqui as questões digitadas para quem não tem livro. E como vai funcionar? A gente vai ler a pergunta e eu vou debater alguns pontos, falar a visão geral e, de acordo com isso, vocês montem suas respostas e comparem, quem já fez, compara suas respostas e olha se está errado ou não. E qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando sobre alguma coisa que vocês colocaram a mais, se está certo ou não, alguma coisa que vocês botaram de menos, se continua certo, podem me procurar, certo? Então, página 88, e que é a primeira questão. Para muitos historiadores, a Revolução Francesa foi, na prática, uma revolução burguesa, resultante do centralismo político e dos gastos financeiros desnecessários da coroa francesa. Analise essa afirmação. Em base com tudo que a gente estudou, em relação a tudo que a gente viu, essa afirmação é verdadeira. Por quê? A Revolução Francesa tem como característica principal uma forte influência da burguesia, uma forte participação da burguesia, que era a classe de comerciantes daquele período. Os burgueses, eles estavam muito interessados no fim do antigo regime, no fim do absolutismo monárquico, porque o absolutismo monárquico tinha como característica todo o controle social, político e econômico nas mãos do rei. E o rei controlar a parte econômica, o sistema econômico naquele período sendo o mercantilismo, e o rei controlava e ficava com todos os lucros, acabava fazendo com que a classe de burgueses, a classe de comerciantes, não tivesse tanta liberdade para vender seus produtos, não tivesse tanta liberdade para poder comercializar com outros países. Então, esse sistema muito fechado do sistema absolutista fez com que os burgueses fossem os principais a quererem o fim do regime absolutista, os principais a apoiarem a Revolução Francesa. Lembrando que os franceses, os nobres daquele período, eles tinham como característica, eles tinham muito o costume de fazer grandes festas, de fazer banquetes imensos. Só que nesse período que a gente está falando, a França passava por um período econômico muito peculiar, muito decisivo em questão de crises econômicas. Ele estava passando por um cenário de muitas crises econômicas na parte da agricultura, na parte industrial, em todas as partes ali da França estava ocorrendo crises econômicas. Então, a população passando fome e o rei dando banquetes. Isso também trouxe muita insatisfação popular e também foi uma das coisas que impulsionou que ocorresse a Revolução Francesa, certo? Agora a segunda questão. A burguesia criticava algumas estruturas políticas e econômicas desgastadas do antigo regime. Cite e explique. É justamente o que eu acabei de falar na primeira questão. A burguesia criticava o sistema absolutista por um todo, porque o sistema absolutista, por ser muito controlador, ter só o rei controlando a parte social, política e econômica, fazia com que eles, os burgueses, não tivessem a liberdade necessária para aumentar seus negócios e aumentar os seus lucros. Então, eles queriam o fim do regime absolutista para eles terem mais liberdade econômica, para eles poderem ascender, para eles poderem se elevar dentro da sociedade, certo? Tudo isso, e além de outras coisas, como a gente já havia falado, os altos gastos da coroa francesa, mesmo a população sofrendo com a fome e com a miséria, certo? Além de outros âmbitos, eles também estavam sendo influenciados pelo iluminismo, pensamento mais de liberdade. Então, tudo se baseava em interesses econômicos, políticos e sociais. Queriam o fim do regime absolutista para terem mais liberdade, certo?
Eles também criticavam a estrutura da sociedade daquele período. Como assim a estrutura social? Como era dividida a França naquele período? A França era dividida em estados. Tinha o primeiro estado, que era composto pelo clero, tinha o segundo estado, que eram os nobres, o primeiro e o segundo sendo privilegiados, e o terceiro estado, que era composto pelos camponeses e pelos burgueses, que não tinham nenhum direito, só tinham deveres a serem cumpridos e acabavam, era a base da sociedade, mas não eram valorizados. Tudo isso foi criticado e tudo isso impulsionou a Revolução Francesa, certo? Dando continuidade, a gente vai ver agora a página 89, certo? Terceira questão. Explique a função de cada camada social abaixo, tendo em vista como se organizava a sociedade francesa na monarquia absolutista. Ignorem só para alguns erros de digitação, certo? Desculpa. O item A, o primeiro estado. Quem é que compõe o primeiro estado? São o clero, a Igreja Católica. A Igreja Católica nesse período, ele tinha bastante força, bastante influência dentro da sociedade e tinha bastante privilégios. Acabava tendo poder o suficiente até para interferir em questões políticas, interferir em decisões do rei, para ver como forte ela era, certo? O segundo estado era composto pelos nobres, pelos aristocratas, que eram donos de terra, pelos juízes, certo, de dentro da sociedade, por pessoas que conseguiam comprar cargos políticos importantes. Então, o primeiro e o segundo estado, sendo privilegiados dentro da sociedade por não pagar impostos ou por várias outras coisas, esses dois estados tinham em suas mãos a maior parte da riqueza da França, mesmo sendo a menor quantidade da população. Eles eram o menor grupo juntando os dois, porém tinham em suas mãos a maior parte da riqueza da França. E a gente tem um terceiro estado, item C. O terceiro estado, ele é composto pelos burgueses e pelos camponeses, que tinham mais deveres, e não tinham privilégios algum, era a base da economia, porém não eram privilegiados, nem eram favorecidos de nenhum modo. Certo? Então, a gente tem esses três estados dentro da sociedade francesa de antigamente. Quarta questão, defina os estados gerais. Estados gerais eram quando era convocada uma assembleia para decidir alguma coisa muito importante. Se tivesse tendo algum problema social ou econômico ou político, era convocada uma assembleia, que é chamada de estados gerais, onde os três estados iam decidir o futuro, como é que poderiam resolver um problema qualquer. Só que o que é que acontecia? O voto não era por cabeça, porque o terceiro estado de camponeses e burgueses tinha a maior quantidade de pessoas nesse grupo. Eles eram a maior parte da população francesa. Já o primeiro e o segundo estado, eles eram quantidades pequenas, mas o voto para decidir a resolução de problemas, o futuro da sociedade, não era por cabeça, era por estado. Como o primeiro e o segundo estado tinham interesses em comum por serem privilegiados, eles votavam igual. Então sempre acabava sendo eles dois que decidiam o futuro social, político e econômico. E o terceiro estado não tinha tanta voz. Foi até pedido, sugerido que o voto não fosse mais por estado, fosse por cabeça, porque assim o terceiro estado ia poder começar a concorrer com maior força, poder decidir, poder participar das decisões. Só que isso foi extremamente negado, extremamente mal visto pelo primeiro e o segundo estado, certo? Dando continuidade, agora vamos ver a página 90, certo? Relacione os principais fatores econômicos para que a Revolução Francesa acontecesse. Nesse período que aconteceu a Revolução Francesa, a França fez um tratado comercial com os Estados Unidos e com a Inglaterra. Esse tratado entre a França, a Inglaterra e os Estados Unidos estimulava, afirmava que os produtos exportados dos Estados Unidos e da Inglaterra teriam um imposto menor do que os produtos produzidos pelas indústrias francesas, que eram poucas, mas existiam. Fazia com que o produto que viesse dos Estados Unidos
e da Inglaterra fosse mais barato que o próprio produto dos franceses. Isso trouxe muita insatisfação. Como é que eles favorecem algo de fora, aí as coisas de fora vão vender mais rápido e a nossa, por ter maior imposto, é mais cara. Então isso acabou ali impulsionando a Revolução Francesa. Nós também tivemos uma crise na parte da agricultura, que fez até com que ocorresse um processo de urbanização. A sociedade que vivia da agricultura indo para as cidades próximas às indústrias. Então, esse cenário de crise econômica impulsionou a Revolução Francesa, certo? Sexta questão. A tentativa de reforma fiscal do rei Luís VI precipitou o movimento revolucionário na França, no que consistia a reforma fiscal e quais as consequências desse ato. O rei Luís VI sugeriu que ele queria que os impostos fossem igualitários, fossem iguais para os 3 estados. Os 3 estados pagariam a mesma quantidade de impostos. Claro que isso foi extremamente mal visto, porque o primeiro e o segundo, por conter em suas mãos a maior quantidade de dinheiro da sociedade francesa por um todo, ia pagar a mesma quantidade do burguês e do camponês, que não era privilegiado. Isso foi negado pelo parlamento e ficou muito mal visto por rei Luís VI, certo? Como consequência, ele foi acusado de medidas abusivas, certo? E os Estados Gerais foram convocados para decidir quais seriam o futuro disso ali, para decidir o quão errado aquilo estava na verdade. Sétima questão. Os 3 estados elaboraram um documento contra a política e a economia realizada pelo rei Luís VI na França. Comente. Esse documento elaborado, ele defendia a liberdade individual e coletiva, ele também defendia a propriedade privada, queria aumentar a quantidade de propriedades privadas dentro da França e também questionava os privilégios do clero e a participação da Igreja Católica no governo francês. Então, esse documento, ele falava sobre a implementação, o aumento do capitalismo e com isso da propriedade privada, aumentar a liberdade dentro do país e diminuir o poder do rei. E com essa parte da liberdade individual e coletiva também está começando a tirar aquele poder absoluto do rei e começar a dar um pouco de vez e voz para o terceiro estado. E essa parte de diminuir o poder do clero é porque, como eu falei, o clero, a Igreja Católica sempre teve muita força, muita bandeira branca, muita carta branca para interferir em tudo que ela queria. Tanto faz se fosse uma decisão do rei ou não. Ela tinha tanta influência que ela podia interferir onde ela quisesse. E esse documento queria diminuir, dar uma rédea ali na Igreja Católica, certo? Que, querendo ou não, acabava nesse período sendo outro sistema absolutista, porque se não era o rei que decidia tudo pelos outros, era a Igreja Católica. Isso impulsionou, começou a trazer os primeiros traços da Revolução Francesa, certo? Espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer dúvida podem falar comigo. E lembrando, se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br. Não esqueçam de acessar o canal do YouTube da escola, Escola Pequenos Passos. Assim vocês podem assistir as aulas quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola, Escola Pequenos Passos, para que vocês acompanhem as agendas digitais. Certo? Lá serão dadas as atividades que serão cobradas posteriormente. E por hoje é só isso. Até a próxima aula.